Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Nosso 9º dia de aula, o terceiro bloco, História Eclesiástica 1, que estamos tratando, e é a última parte do último bloco dessa aula que fecha esse módulo de História Eclesiástica 1, tá bom? Lembrando a todos que nossas aulas estão sendo gravadas, e hoje nós estamos trabalhando sobre o tema Os Bárbaros e a Queda de Roma. E agora, depois de ter citado nas últimas 2 aulas anteriores de hoje sobre os bárbaros, vamos tomar nota sobre as possíveis causas e as principais causas da queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? Eu estive vendo um material, e nesse material eu achei bem interessante algumas opiniões, e eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, né? Eu quero compartilhar agora aqui. Dez prováveis causas da queda do Império Romano, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, não se sabe exatamente, os especialistas vão dar várias opiniões, irmãos, várias. Então, não podemos dizer assim, não, foi isso que aconteceu e pronto. Não, de fato, não tem como a gente fazer essa afirmação. Mas são causas prováveis, né? Como eu mencionei para vocês, que o Eduardo Kimball, em 1700 e alguma coisa, ele escreveu a história do declínio e queda do Império Romano. E aí ele diz que, na opinião dele, a queda foi principalmente por causa que o povo romano começou a viver em decadência, a população romana. E a decadência levou-os à queda. Essa é a opinião desse especialista que escreve 6 volumes sobre o tema. Outros especialistas vão dizer o seguinte, que a queda do Império Romano foi por causa de questões econômicas, mas também questionável, né? Por quê? Porque será que foi a questão econômica que gerou a queda, ou a queda também levou eles a terem muitos prejuízos econômicos? Perceba, é muito complicado, né? É muito complicado. Uma coisa que vocês não... É bom saberem, irmãos, não tem como se construir um reino, uma nação, ou mesmo uma cidade-estado sem recursos, né? Nós, como cristãos, sabendo que o nosso Deus é o Deus de todo ouro e de toda prata, nós exercitamos a nossa fé, e a nossa fé, como o nome diz, nós somos conduzidos pela fé, a nossa pátria ela é superior, e nós seguiremos para Canaã em qualquer situação. Mas agora, quando a gente vai falar sobre as questões humanas, sobre as questões de uma nação, de um povo, de uma etnia, se ela não tem comida, se ela não tem rios, se ela não tem gado, plantação, se ela não tem um comércio, se ela não tem acessos, ela está fadada à derrota. Então, percebam que muitas pessoas vão dizer que o que faz uma nação se tornar uma nação de ponta é a educação. Eu diria que sim, claro que é educação. Mas eu quero até lembrar a vocês da teoria de Maslow. Ora, se é uma nação que não tem nem como subsistir, como que eles vão ser dedicados ao estudo? Perceba, as coisas elas caminham em muita sincronia. O recurso leva à educação. Nem todo recurso gera educação. Mas você concorda que é muito mais fácil a gente ver desenvolvimento e crescimento aonde? Onde se tem ali recurso. Porque enquanto as pessoas estão passando fome, não tem nem o que comer, como elas vão pensar? Então, percebam, quando a gente começa a falar sobre a erosão de um grupo, de uma etnia, ou como eles cresceram, então a gente precisa de olhar de uma forma assim mais técnica, né? É claro, como eu disse, não estou entrando no mérito da fé agora. O povo de Deus sempre será
vencedor. Por quê? Porque seguimos a fé, seguimos a vida com Deus, seguimos os passos do Pai da fé, ou seja, mas naturalmente podem ver como Deus vai providenciar o maná, ou seja, todos os recursos para a gente até fazer a obra de Deus, Deus vai providenciar, porque Ele é o Deus da provisão, tá bom? Mas agora, sobre esses pontos, eu separei aqui, que eu também andei pegando pela internet, irmãos, depois eu até passo para vocês esse vídeo, pelo qual eu me baseei, né, nesse tema, eu achei muito interessante, e essas são as listas. E aqui, meus irmãos, é de forma decrescente, tá? Então, aqui é a 10ª, né? Então, deixa eu até escrever aqui. É a 10ª, e assim é de forma decrescente, tá? Aqui é a primeira, tá? Então, leia para nós, Gil, por gentileza. Primeira, de ordem invertida, né? Motivo pelo qual o Império Romano teve sua queda. Leio sim. Erosão da posição do imperador, declínio na disciplina militar, cristianismo e valores marciais, mudança para novas capitais, Magister Militium, política militar, barbarização do exército romano, invasões bárbaras, impacto dos governantes castatróficos, divisão do império, falta de sistema de sucessão. Joia. Então, eu peguei esse material, irmãos, num vídeo, Noções da História, tá? É uma página do YouTube, Noções da História, é as 10 principais razões para a queda do Império. Eu achei muito interessante. Faltou a economia aí, né? A queda do PIB foi principal. Então, pois é, né, no caso, a pessoa, né, que eu esqueci o nome de quem montou aqui esse vídeo, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. Não estou achando o nome, né? A fonte. Não estou achando o nome da fonte. Mas eu estou dando a fonte, o nome do canal é Noções de História, tá? Okay. Depois, de Anos Sebastian, deve ser o nome dele, tá? Porque está como @ Mariano Sebastian, deve ser esse o nome. Mas eu achei legal, Júnior, por isso que eu disse que ele até conclui falando sobre a questão econômica, que esses fatores, naturalmente, dão um prejuízo econômico. Não foi necessariamente o problema financeiro, mas desencadeou, né? O financeiro acaba desencadeando, né? Que é o problema econômico. Não tem como você vai subsistir, né? Então, mas são 10 possíveis. Eu achei bem interessante, eu queria até debater um pouco com vocês aqui, essa questão do imperador. Ele, nesse material, ele trata bem dessa questão e tem uma certa lógica também, que nos 2 primeiros séculos, como eu mencionei, havia uma manutenção dessa questão do imperador. Então, tiveram por volta de 25 imperadores, e no século III, mais de 25 em menos de algumas décadas, ou seja, essa questão do imperador, havia muitas disputas entre eles, né? A outra questão aqui do declínio na disciplina militar, no início do Império Romano, havia uma preparação maior para os soldados e principalmente para aqueles que estavam em postos mais elevados. Depois, literalmente, sabe quando uma empresa, como que é o nome que nós damos quando uma empresa... Do orçamento, né? Se você pegar para um governo... Deu uma falhada, Júnior, não sei o que houve com a sua internet. Volta a falar. Volta, Júnior, falhou a sua internet. Eu falo como um governo que ele tem os ministérios, e você corta o orçamento
dinheiro, você tira da saúde, você tira das Forças Armadas. Os Estados Unidos investe muito nas Forças Armadas. O Roma tinha um prejuízo muito enorme, que tinha que mandar grana, alimentar os soldados, as legiões, em outros locais das colônias, manter as famílias dos soldados, que era gigante, as legiões de soldados, o contingente. Isso trouxe um prejuízo muito fora, e a questão interna, e arrecadava pouco imposto. Exatamente. Exato. E Júnior, sabe quando uma empresa ela terceiriza o serviço? Sabe a terceirização? Exatamente. Sim. O que aconteceu nesse período foi uma terceirização, entendeu? Por quê? Porque chegou uma hora que eles precisavam de mais soldados e você, muitas vezes, não tem como agora, no momento de eu preciso de mais gente e mais mão de obras. Como que eu vou fazer agora se, de fato, eu estou precisando de mais gente? Você terceiriza. Então, essa certa terceirização dificultou muito, né, nesse momento do Império Romano, entendeu? Eu achei muito interessante essa questão, né? Eu acho que tem muito a ver essa questão, né? A disciplina militar. Porque, irmãos, você está em profunda expansão, tudo bem. Quando você começa a ter as guerras civis internas, agora você é mais ou menos como a frase que a gente ouve, né? O que tem para hoje? O que tem para hoje? Antes eu tinha, né, um soldado, eu tinha lá um centurião, né, bem preparado, né, poliglota. Agora eu tenho o quê? Eu tenho aquele tipo de soldado, é aquilo que eu tenho. Então, segundo alguns especialistas, esse declínio, a própria questão, como nós falamos, dos mercenários também, passando a ser agora parte do corpo, onde eles precisavam dos mercenários, né? Ou seja, os federados. Investiram, não investiram. Investiram nos federados. Tá bom. Até quando? Por isso que eu falei há pouco, irmãos, essa aula está sendo muito legal para a gente abrir um pouco o nosso leque, até para essas questões, como eu mencionei para os irmãos, geopolíticas da atualidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem noção do que de fato está acontecendo hoje. Então, por exemplo, é importante a gente olhar nessa perspectiva com mais critério, porque quando a gente olha com esse critério mais seletivo, a gente consegue entender que os acordos que são feitos, muitas vezes, são acordos onde, de fato, num primeiro momento a gente está ganhando, mas até onde a gente vai ganhar? Até onde a gente vai ganhar, né? Esse é o problema. Por isso que a gente tem que ser muito seletivo. E aqui, fazendo uma ponte, viu? Abrindo um parêntese, fazendo uma ponte para aquilo que nos interessa, que aqui é a história eclesiástica, e o nosso curso é um curso de seminário, a gente não está fazendo história pela história, a gente não está estudando a história da igreja pela história da igreja. Até onde vale os nossos acordos? Até onde vale, muitas vezes, a gente se unir? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Enquanto eu fazia a preparação dessa aula, olha só que momento curioso a gente está vivendo hoje, irmãos. Hoje a gente está com uma visão no mundo dividida. Aqui, inclusive nos Estados Unidos. A gente vê uma divisão de ideologias imensa num país que não tem nada, abre aspas, de comunismo, fecha aspas, mas tem uma influência ideológica de países comunistas. Então, olha que interessante, né? Olhando aqui de forma estratégica. Agora vamos falar aqui de uma forma estratégica, tá? Hoje, nós somos protestantes, estamos dentro da cristandade. Olhar nesse mundo polarizado e nesse Brasil dividido, nessa hora, é muito importante a gente se unir a pessoas e grupos, e principalmente a religiões que tenham visões conservadoras. E aqui entra um leque dentro do próprio catolicismo. O catolicismo romano, o ortodoxo grego, ou mesmo ortodoxo russo, eles são conservadores. Então, como identificação, aqui eu estou falando para seminarista, irmão, não estou falando aqui que a gente vai fazer um culto ecumênico, tá? Não é isso, não é essa a proposta. Mas você concorda
que é importante a gente saber lidar com essas situações de uma forma muito harmoniosa. Por quê? Porque mesmo que a gente pense de uma forma muito diferente dos nossos de grupos que estão dentro da cristandade, que são os católicos apostólicos romanos, eles, mesmo assim, eles conservam valores de família, de respeito, de moralidade. Ou seja, então, a gente precisa também baixar um pouco a guarda agora com relação a valores religiosos e aumentar o nosso apreço. Valores comuns, né? São valores comuns, em que, numa sociedade dividida, polarizada, onde valores fundamentais para a construção de um país estão em xeque-mate. Então, olha que interessante. Nesse aspecto, a Rússia ela é extremamente conservadora nos seus valores. A própria China é extremamente conservadora nos seus valores. Eu sei que são países autocratas, mas pense que agora, olha que coisa louca, mas estou contra-argumentando de uma forma com relação a valores. Eles zelam pelo patriarcado, eles respeitam a família. Eu sei que temos 1000 coisas que não concordamos com eles, mas quando se trata... Olha como o mundo está dividido. Quando a gente pega os próprios Estados Unidos, nós vemos duas nações diferentes dentro dos Estados Unidos. A gente vê 2 povos diferentes dentro da França, na Inglaterra, no Brasil. Ou seja, é importante a gente ter essa visão, porque aqui é uma questão de geopolítica. E é importante a gente saber disso. Vou dar um exemplo aqui, vamos ser prático aqui no que eu quero falar, irmãos. Nossos filhos ou netos vão estudar, tem um colégio católico muito bom na cidade. Bota no colégio católico. Ué, vai ser muito melhor do que num colégio que muitas vezes não tem valores de família. Vocês estão entendendo? Olha aí, isso é importante, porque queremos acreditar que mesmo que seja um colégio católico, eles vão ali ser criteriosos na questão homoafetiva, não vão vulgarizar, porque tem um cunho religioso. Então, percebam, irmãos, eu estou dizendo aqui, é claro, irmãos, e olha que loucura, hoje igrejas evangélicas estão validando a questão gay, ou seja, estão vulgarizando aquilo que a Bíblia não ensina. Olha que mundo louco a gente está vivendo. Percebam, eu não estou querendo aqui flertar para reuniões ecumênicas, mas perceba como as coisas mudaram em tão pouco tempo, né? Então, só quis fazer um adendo aqui, sair um pouco do foco, vamos voltar aqui para o foco do declínio na disciplina militar. Então, essa é uma segunda opinião. Uma outra opinião é o cristianismo e valores marciais. Aqui também, segundo alguns especialistas, irmãos, eles vão dizer que o cristianismo, querendo ou não, teve um embate muito grande sobre essa questão, como, por exemplo, soldados que se amputavam para não ir para a guerra, e então logo se contrataram mercenários. Então, é uma outra opinião. Outra opinião também, mudanças para as novas capitais. Aqui a gente vê isso muito forte quando o Império Romano ele tem, né, aquela divisão em 4 partes, né? Então, quando ele realmente se divide em 4 partes, aquele momento já foi muito significativo. Quando Teodósio, ele de fato separa em 2 momentos, a parte ocidental da parte oriental, aí de fato, num primeiro momento parecia que ia ser a solução, mas de fato ali também foi um ponto que, segundo os historiadores, causou a ruptura. Mas eu digo, se não causou a ruptura de todo o império, causou a ruptura daquele pedaço do império. Então, assim, são opiniões, né? Eu acho que ter se mudado para o Oriente, estrategicamente, a visão de Constantino foi, na minha opinião, brilhante. Como estadista, ele foi sensacional. Por quê? Porque por mais 1000 anos o Império Romano existiu. E, querendo ou não, o cristianismo foi protegido ali debaixo do Oriente, e parte do Ocidente acaba tendo força também, por causa dessa mudança estratégica. Na minha opinião, na provisão divina,
eu acredito que isso foi um agir de Deus. Porque, irmãos, pouco tempo depois, vieram quem? Vieram os árabes, ou melhor, os islâmicos, muçulmanos, e por causa, né, do Império Romano do Oriente, querendo ou não, ainda tinha um guarda-chuva muito forte protegendo civilmente aqueles credos, mesmo que se depois se enveredou para outros dogmas ou cristianismo, né? Tá bom? Alguma pergunta até aí, meus irmãos? Não, Uma tranquilo. dúvida? Tranquilo? Aqui também, irmãos, essa questão do Magister Militum seria a questão dos novos generais. Quem eram esses Magister Militum? Resumindo, seriam os novos generais que governaram na tetrarquia. Ou seja, muitos imperadores romanos, eles eram literalmente mais fracos do que os generais. Por isso que no terceiro século, e principalmente no quarto século, muitos acabam tendo muitas guerras entre eles. Depois daquela invasão que houve no ano de 410, o próprio imperador romano ele acabou sendo um fantoche até a queda do Império Romano, por causa desses generais que tinham mais poder do que, de fato, o próprio imperador. Então, imagina como deveria ser tempestuoso a cabeça de um imperador romano em que o seu general tinha mais força do que, de fato, você como imperador. E na história vai registrar que alguns imperadores, inclusive, assassinam seus generais. Por quê? Porque eram generais com tanto êxito, com tanta performance, com tanta conquista, que, numas investidas, literalmente, de traição de alguns imperadores, eles vão lá e matam os generais, porque esses generais eram riscos, né, de fato, para o Império Romano, tá bom? Outro ponto, né, irmãos, como a gente já falou, a barbarização do Império, ou seja, quando os mercenários, de fato, passaram a trabalhar, né, e ali criando aquilo que a gente diz, os federados. Então, ali, eles abriram um precedente que não teve volta. Esses dias atrás, eu acompanhava um podcast de um general aposentado, que já está na reserva do Brasil, e, irmãos, eu fiquei muito impressionado com algumas falas dele. Por exemplo, né, nós geralmente dizemos o seguinte: nossa Amazônia vai ser tomada por outros povos, por outras nações. Depois eu até passo para vocês esse podcast, porque eu achei muito interessante. Segundo a opinião desse general, será muito difícil uma outra nação invadir a Amazônia. Literalmente ir, colocar ali os seus soldados, soltar os seus paraquedas, levar os seus tanques e invadir. Ele falou assim, não precisa fazer isso. E segundo esse general, ele começou ali a mostrar como a mente de um general funciona. Ele falou, deu até algumas dicas, por exemplo, sobre alguns tratados que o Brasil fez, juntamente com a Colômbia e com a Venezuela, que ele falou assim, esses tratados que foram feitos algumas décadas atrás, já é um risco para qualquer domínio de outros povos, porque no momento em que você faz certas alianças, acaba sendo quase que o que o Império Romano fez sobre a barbarização. Você traz para dentro de você certos acordos, assina certos termos, e depois isso está validado diante, né, vamos assim dizer, diante das leis mundiais. Eu sei que é muito complicado, o Júnior, como advogado, pode até falar sobre isso. Inclusive, deixa eu até fazer uma citação que eu esqueci, irmãos. Os bárbaros, eles não tinham uma constituição. Como que eram as leis bárbaras? Pelos costumes. Eram os costumes. Então, eles seguiam a lei dos seus costumes. E assim eles iam expandindo e iam colocando, de fato, as suas leis, tá bom? Não era estruturado como o Império Romano. Então, a barbarização do exército romano trouxe para eles um sério problema. Então, percebam, irmãos, quando o Brasil faz certos acordos, pode ser que seja um caminho sem volta.
Olha como é interessante. A gente não pensa muito sobre isso, né? Então, esse general, ele dizia, não, o perigo não está em alguém chegar lá e colocar os tanques. Isso com muita dificuldade vai acontecer. A questão é outra, são os acordos comerciais, acordos de preservações, acordos de, vamos dizer que ele disse e fez a citação de um acordo de uma preservação, e aí deu a explicação, ele falou, aqui está o perigo. Muitas vezes, que nem ele falou assim, o general, existem certas nascentes que não estão no Brasil, nascentes de rios, que estão em outros países, e essas águas vêm para o Brasil. Ele falou, basta você complicar ali as nascentes, você não precisa fazer muita coisa. Você complicando as nascentes, poluindo as nascentes, você já consegue minar toda aquela natureza, todo aquele povo, e aí você já, entre aspas, já está num processo de conquista a médio e longo prazo. São coisas que a gente não pensa, né, meus? Não faz parte do nosso dia a dia, né? Então, é bem interessante essa questão. Fala, Jânio, o que você está dizendo? A questão do acordo que o Império Romano fez com os bárbaros, né? Porque aí você, como disse, terceirizou um serviço profissional que era feito pelo próprio exército romano, com gente que não era profissional, meros mercenário, pessoas que não tinham essa capacidade, como tinha um soldado romano, treinado, disciplinado, e ele não tinha confiança. Né? Exatamente. Então, continuando, obrigado, viu, Júnior? Invasões bárbaras, como a gente viu, hoje a aula foi praticamente isso, né, irmãos, e o impacto, né, nós aprendemos, inclusive, que teve uma primeira leva, se deu ali no século III e IV, e a segunda leva, que essa foi a grande agressiva, que foi no século V, que ocasionou, né? Outra coisa também que foi, aqui a terceira, né, lembrando que aqui é de ordem decrescente, né, irmãos? O terceiro motivo, governantes catastróficos. E aqui, irmãos, a gente tem que lembrar que isso é um ponto que, quando a gente pega toda a história do Império Romano, infelizmente tiveram governantes realmente, né, que fizeram atrocidades, entre eles, que geraram mais cismas, mais revoltas, mais problemas. Então, isso também, ao médio e longo prazo, enfraqueceu. E como a gente mencionou há pouco, além da mudança da capital, a divisão do império. Isso foi quase que um consenso. Ter dividido salvou um lado, mas entregou o outro e não teve o que fazer. E uma última questão, meus irmãos, que foi bem debatida nesse vídeo, que eu estarei encaminhando, inclusive, já para vocês no nosso grupo, né? A falta de sistema de sucessão. Não tinha um sistema de sucessão claro. Durante um período, no início, até foi colocado alguma coisa como sucessão, mas depois passou a ser o mais forte, o mais competente. E aí, aqui as disputas se tornaram imensas, né? Então, isso também, querendo ou não, né, favoreceu, segundo alguns especialistas. Tá bom, meus irmãos? E assim, encerramos aqui o nosso módulo, né? Queria ter gastado um minuto. Aliás, vou gastar um minuto apenas aqui com vocês. Quero apenas mostrar para vocês isso daqui, ó. Queria falar um pouco sobre Agostinho, mas eu passei no nosso grupo um podcast sobre o Agostinho, achei muito interessante. Tem muita coisa boa de Agostinho. Agostinho é o grande ícone, ele e Jerônimo desse período. Eles vão ser fundamentais para a Igreja Latina e para dar uma resposta a todas essas mudanças, né? E a vida e a obra de Agostinho, maravilhosa, vocês sabem, e eu queria só mostrar isso daqui para vocês, essa obra aqui. Eu quero mostrar duas obras para vocês, aqui, para a gente encerrar. Vou estar passando, inclusive, para vocês agora, essa obra aqui. Deixa eu mostrar aqui. Depois, deem uma olhada nesse material, que é o material do professor, pastor, História da Igreja por Juliano Renz. Ele é pastor da Igreja Batista, eu já pego o nome dele, Igreja Batista Reformada,
do Sul. Muito bom, meus irmãos. Os vídeos dele são sucintos, mas são excelentes. Eu tenho me alimentado bastante do material dele. E aqui é um resumo muito bom de tudo que a gente falou até a queda do Império Romano. Só que ele trata dessa obra e ele vai mais. Ele, depois do Império Romano, ele vai até... ele vem, né, até a Idade Média, se não me falha a memória. Aqui, ó. Ele vem até... Não, ele vem até os nossos dias. Exatamente, ele vem até os nossos dias. É uma síntese muito boa, viu, irmãos? Eu gostei muito do material dele, do vídeo, da apresentação, a síntese, o conhecimento do nosso irmão, tá bom? E a segunda obra que eu quero apresentar, que eu já apresentei para vocês, é essa daqui. Onde está? Não. Aqui. Esse material, A Igreja dos Tempos Bárbaros. Está aparecendo, não. Isso. Não está aparecendo? Apareceu agora, gente? Não. Deixa eu mudar aqui. Tá aparecendo aqui. Isso, então voltou. Ó. Também tá. A Igreja dos Tempos Bárbaros, tá? Do Daniel Hopes. Irmãos, eu estou encantado com essa obra. Ainda eu não tenho ela, eu vou comprar. Mas eu tenho lido algumas porções aqui para enriquecer a aula de vocês. E confesso para vocês que essa obra não é simplesmente uma obra, é uma novela. A Daniel Hopes escreve com uma maestria, por isso que ele entrou na Academia Francesa de Letras, porque é algo genial, genial. Então, eu vou passar aqui para vocês rapidamente. Aqui, ó. Olha só, olha aqui o Santo dos Novos Tempos, em Hipona sitiada. Olha só, quero deixar aqui, muitas vezes eu vou dormir de noite, eu pego essa obra e começo a dar uma pincelada nela e começo a ler. Ó, na primavera de 430 foi, como de costume, deliciosa nas províncias da África. Mas quem teve a coragem de saborear a sua doçura, de um extremo ao outro dessas terras que Roma, séculos antes, fizeram suas, não havia senão miséria indescritíveis, bramidos de angústias, êxodos ao longo das estradas, um quadro completo de desespero e acabrunhamento. Crônica, né? Olha que fantástico, olha que narração. Depois da aula de hoje, tanta informação técnica, etc. e tal, vem um historiador e consegue colocar dessa forma, ele merece, realmente, é um clássico, né? Continuando, só mais uma frase. De uma cidade para outra, buscando de oeste para leste refúgios cada vez mais duvidosos, as multidões fugiam de mistura com os seus rebanhos e também com os restos dos exércitos em fuga. Nas estalagens em que se aglomeravam ao acaso, os exilados relatavam atrocidades que duplicavam, pelo pavor que causavam, a força do invasor. Só se ouvia falar de crianças cortadas ao meio, de virgens violadas, de mãos decepadas, de línguas arrancadas. A imaginação tinha terrível fértil para divagar sobre horrores que, aliás, eram bem reais. Por toda parte se esperavam ver surgir, alegremente ferozes, os soldados ruivos de Gensérico, como se haviam esperado os cavaleiros do Apocalipse. A África romana era presa de terror. Meus irmãos, olha que frase é essa, pelo amor de Deus. Ou seja, que ano ele está falando? 430. Deixa eu pegar um gráfico aqui. Percebam, irmãos, como estudar a história da igreja. Eu estou apaixonado pela história da igreja antiga. Eu estou, assim, fascinado. Se eu pudesse continuar dando agora, no segundo módulo, só a história da igreja antiga, a gente ficava só nessa parte, entendeu? Mas como a gente tem que continuar o currículo, para vocês terem um conhecimento vasto, a gente vai até um pouquinho depois da Reforma Protestante. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês só um detalhe, né? Que eu não mostrei. Aqui, ó, eu não dei destaque, né? Não dei destaque aqui para esse desenho. Olha aqui.
Deixa eu postar aqui, os vândalos. Olha só. Ó. Aqui, ó. Ó os vândalos. Por isso que ele está falando na África, em que ano? 430. Olha Hipona onde está. Quem era que dominava Hipona nesses dias? Os vândalos. Aqui ele está falando 430, mas aqui no caso é 476. Já os vândalos dominaram. Mas percebam, ele está já mostrando que os bárbaros estão fazendo um terror. Ou seja, essa aula de hoje, a gente tem que lembrar que foi gradativa, mas foi um período de muita controvérsias, de muita angústia e de muito sofrimento. Interessante, né? Então, deixei aqui um pouquinho vocês com água na boca. Ele nasceu em Cartago. Agostinho. Exato. Né? E aí ele se torna depois bispo em Hipona, né? Exato. Certo? Tá bom, meus irmãos, obrigado. Quer comentar alguma coisa de Agostinho, Dil? Você que viu lá o material? Assim, antes de falar alguma coisa sobre ele, é interessante ver como a palavra de Deus é tão maravilhosa, vendo todas essas informações e detalhes a respeito do Império Romano, ver como a profecia de Daniel se cumpre assim de uma forma tão exata, né? O quarto reino é o Império Romano, né, segundo alguns estudiosos, Sim. e fala que os pés eram de ferro e de barro, que na verdade nada mais é que uma mistura, e isso tornava o Império fraco, e isso veio tornar a pedra que era cortada sem auxílio de mãos humanas, né, destruiria ali esse reino, e o reino de Cristo não teria fim depois deste. Exatamente. Maravilhoso ver os detalhes assim e ver como a palavra de Deus é uma revelação assim extraordinária, maravilhosa. Obrigado, Dil. Você citou muito bem, fechou com chave de ouro, foi um presente, porque é verdade, você vê o Império Romano se desfacelando, as misturas, né? Ora, aquilo que levava eles a serem fortes, as suas conquistas, também foi a razão da sua ruína, né? E, de fato, né, obrigado mesmo. E agora, né, falando desse momento de Agostinho, olha só que interessante, irmãos. Nos dias de Ambrósio, um outro pai da igreja, o imperador quis tomar a basílica dos seus dias contra os fiéis, porque a gente tem que lembrar que de Constantino até Teodósio, nem todos os imperadores favoreceram o cristianismo. A basílica era um lugar onde o imperador ele queria dominar também, mas já que ele não apoiava os cristãos, né? E uma coisa que me chamou muita atenção na história de Agostinho, Agostinho ele pega a Bíblia, abre e lê. Isso me fez lembrar alguns irmãos que têm esse hábito, né, de ler do nada. E o texto que saiu para ele era um texto que tinha tudo a ver com a vida dele, com a vida pregressa dele, e ali ele se converte. E Ambrósio batiza ele num dia de Páscoa. E ele se torna sacerdote em 391, se torna bispo de Hipona em 395. Então, é muito importante, né, que a gente começa a entender um pouco melhor essas questões. E olha só que interessante, irmãos. Lembra que eu usei uma frase muito grande do professor Juliano, que ele fala que a tua ênfase demonstra a tua doutrina. Quem é que canoniza Agostinho? É o Papa Bonifácio. Quando? Só em 1298. Ou seja, nesses primeiros 5 séculos, a gente pode dizer que a igreja teve, sim, alguns desviados, tinha, sim, alguns que se corromperam, mas não eram tantos. Não eram tantos. A partir dali, quando começa ali a Idade Média, logo depois da Ordem dos Beneditinos, ali sim, ali começa, né, aquilo que a gente conhece como os dogmas da igreja, a tradição da igreja. E percebam que a gente vai agora entrar, né, na próxima aula, História da Igreja 2. Aí a gente vai pontuar muito mais esse outro lado, que é a história da Igreja no Ocidente e no Oriente, e mostrar os acontecimentos do Império. Mas eu espero ter
dado aqui alguma contribuição para vocês. Me perdoem, e muitas vezes a troca de nomes, viu, irmãos? É muita informação, é muito nome, muitas vezes a gente vai citar, cita até. Então, assim, estamos aprendendo juntos, como vocês sabem, essa é a primeira vez que eu dou essa matéria, então foi um desafio muito grande para mim. E confesso que é uma matéria muito difícil, né? Eu admiro os pastores e professores que dominam essa matéria, né? E graças a Deus eu tive excelentes professores como o pastor Maurício, foi meu professor, depois tive o auxílio do pastor Ribeiro, tive aulas com o professor André, que usamos também o material dele, e a professora Márcia Zoner, e aprendi com todos esses outros professores e historiadores, e vamos continuar aprendendo, tá bom? Então, meus irmãos, eu vou terminar agora aqui a nossa gravação, vou falar detalhes sobre a prova, vocês vão ter que fazer a prova e a entrega dos trabalhos, e aí, né, espero em Deus que todos sejam aprovados para a gente ir para o próximo módulo, tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso deixar aqui a frase que deixou Agostinho, assim, a refletir e se converter logo depois de toma e ler, né? Depois de ouvir a voz e dizendo toma e lê. A frase do bispo Ambrósio que diz, só a verdade torna um homem livre. Só a verdade torna um homem livre. Todo homem deve deixar-se ser encontrado pela verdade. Só a verdade torna um homem livre. Muito E obrigado. ele encontrou a verdade, né? A verdade do evangelho, ele leu lá. Na Essa verdade, foi Romanos 13, né? Isso, então, essa foi a frase de Ambrósio. De Mas aí Ambrósio. ele abre a Bíblia em um texto, né? Isso, Romanos, foi a verdade que ele encontrou. Glória a Deus. Que Deus possa estar fazendo o mesmo conosco e que a gente possa seguir os passos desses grandes homens de Deus, que a gente possa entender um pouco melhor o passado, para a gente entender o presente, sabendo que o presente não será igual ao passado, mas que a gente possa tomar decisões tão assertivas quanto os nossos irmãos do passado para servir melhor a Igreja de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Amém. Beleza? Alguma pergunta, alguma fala? Não, tranquilo. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação e vou dar algumas instruções da prova, tá bom? Beleza? Mais um minuto apenas. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.